Vasco. O Vasco precisava vencer o Independente Del Valle por 4 gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Só que o time só empatou e está eliminado da competição. O Vasco precisava de uma vitória gigante, do tamanho de times do passado. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, do 2000. Viradas que a torcida vai lembrar para sempre. Uma virada de ficar marcada no livro do Vasco. Mas que nos últimos tempos não se repetem mais. Em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito. Eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco. Não só desse ano. O time começou o jogo em cima do Del Valle. Verratti cabeceou firme e Vilar fez uma defesaça. Tietê tentou de fora da área, mas mandou para fora. Até que Rayan perdeu uma grande chance na cara do gol. E a gente poderia até ter resolvido encaminhar a classificação no primeiro tempo. E aí o Del Valle aumentou a vantagem, que já era enorme. Spinelli desviou de cabeça e deixou o placar agregado em 5-0. A gente teve muita chance, claro, para fazer o gol. Eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. Logo depois, Verratti perdeu outra das chances claras do Vasco no primeiro tempo, na pequena área. E os vascaínos perderam a paciência em São Januário. Muitos foram embora durante o jogo. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim que o torcedor está vendo que o time tem produzido, que o time é um time diferente, que é um time que todo mundo corre, é um time que todo mundo luta, mas a gente precisa ganhar jogos. O lance do empate começou com vaias. Passe do João Vitor e gol do Verratti. E ficou nisso, 1-1. O sonho de uma classificação com virada histórica não chegou nem perto para o time e para a torcida vascaína. Falo sempre para os jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. E o que marca é título e a vitória. Vitórias, viradas e, principalmente, títulos não parecem uma realidade para o Vasco de hoje. Apenas boas lembranças de um passado distante. A torcida só queria voltar a cantar que é bem feliz. Vamos dar uma olhada aqui nos números da era Diniz no Vasco. Em 11 partidas, são 3 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. E agora são 4 jogos sem vencer, hein? A sequência começou logo depois da Copa do Mundo de Clubes. A torcida começou o jogo apoiando o Vasco, que foi para cima precisando de pelo menos 4 gols. Verratti por pouco não marcou o primeiro de cabeça. Depois, Rayan fez quase tudo certo, mas jogou para fora de frente para o goleiro. Para completar, na primeira chance do Del Valle, Spinelli marcou, deixando a situação do Vasco ainda mais difícil. Logo depois, Verratti ainda perdeu uma oportunidade jogando em cima do goleiro. A paciência da torcida acabava ali. A gente só pode pedir desculpa, não tem muita coisa para falar essa hora, é trabalhar para que os resultados venham nas próximas competições. No segundo tempo, o Vasco empatou com o Verratti, mas ficou longe do placar que precisava para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O torcedor quer ganhar, faz muito tempo que aqui não se gana nada, então a ilusão. A bola não quis entrar por uma coisa, por outra, bateu na trave, na defesa do goleiro, mas não é desculpa. É o que eu falo, se
Se hoje é um responsável que a gente não fez um gol no primeiro tempo ou dois, eu acho que eu assumo essa responsabilidade. A reta final da partida foi marcada por mais protestos da torcida em São Januário, principalmente contra o zagueiro João Vitor e o presidente Pedrinho. E a gente poderia até ter resolvido encaminhar a classificação no primeiro tempo. Em relação às vaias, eu acho que elas são normais, não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco. Manter a cabeça erguida, olhar para frente, que a gente ainda tem muita coisa pela frente aí, é continuar trabalhando e buscar evoluir os resultados o mais rápido possível. Taca-lhe pau nesse carrinho, Lucas Pedrosa. O que aconteceu? Nem venceu, Pedrosa. Esse é o normal, né? Não vencer, principalmente dentro de São Januário. Se você for pegar as 3 últimas partidas, o Vasco perde para o Red Bull Bragantino por 2-0. Até consegue jogar bem ali para tentar o empate, mas não consegue o empate, ou seja, perdeu. Empata com o Grêmio em 1-1, depois de um jogo em que o Vasco até teve mais volume, mas a defesa, como sempre, é um problema grave, principalmente na bola aérea. E ontem, precisando fazer 4 gols para levar a partida para os pênaltis, o Vasco conseguiu ainda a proeza de sair perdendo. Tomar um gol de nuca. É inacreditável, assim, é um negócio assustador, porque o Vasco teve uma oportunidade com o Verratti logo aos 9 minutos ali, onde ele consegue uma cabeçada e o goleiro Vigiar faz uma defesa absurda. Depois tem outra oportunidade com o Ryan, em que o Ryan também acaba perdendo a chance ali de fazer o 2-0, que teoricamente seria um placar favorável para o objetivo que o Vasco tinha, e logo depois o Independente Del Valle, nas poucas vezes em que teve algum tipo de chance lá na frente, consegue bater uma falta no primeiro pau, o Paulo Henrique dorme naquele sentido ali, e aí o Spinelli, que é o único jogador que de fato tem algum tipo de poder nessa bola aérea ofensiva do Independente Del Valle, que estava muito confortável na partida, afinal estava com 4-0 no placar agregado, faz o 5-0 e ali, obviamente, nem mesmo o torcedor vascaíno que acreditava conseguiu acreditar que teria algum tipo de chance de mudar aquele panorama da partida. Mas o pior para mim é esse, Fernando, assim, o Vasco não conseguiu nem ter a postura decente que a gente cobrou aqui de vencer dentro de casa, de vencer em São Januário. Consegue o gol de empate com o Verratti numa cabeçada ali, muito mais na base do abafa do que qualquer outra coisa. O Independente Del Valle, como eu disse, estava 5-0 no placar, não tinha motivo nenhum para sair, e o Vasco só conseguiu fazer um gol dentro de sua casa, não chegou nem perto do objetivo que tinha de conseguir se classificar. E aí você olha para a Copa Sul-Americana, uma competição que o Vasco priorizou, isso tem que ser deixado claro, o vexame é ainda maior quando você coloca que o Vasco priorizou a Copa Sul-Americana em relação ao Campeonato Brasileiro e em relação até à Copa do Brasil, e a Copa Sul-Americana do Vasco é humilhante. Vamos lembrar, 4-0 contra o Porto Cabedelo, um time semi-amador, semi-profissional da Venezuela, tomou um empate no último minuto lá contra o Melgar, uma equipe de um jogador que tinha nem 1,60 m, não conseguiu fazer um gol no Lanús, que é uma equipe mediana da Argentina, nem em São Januário e nem fora de casa, e pegou o Independente Del Valle. Esse sim, um grande adversário que deveria pelo menos ter tido um enfrentamento um pouco mais equilibrado. E tomou uma sacolada, 5-1 no placar agregado, o que culmina nessa eliminação precoce do Vasco. Uma diretoria que montou um elenco que tinha chances de, quem sabe, conseguir esse título e foi, mais uma vez, protagonizando um vexame. Aí olha para o Campeonato Brasileiro, o Vasco é o 16º colocado com 14 pontos, pontuação de Z4, porque o Santos está com o mesmo ponto e está na 17ª colocação. O Vasco pega um Internacional no próximo domingo. Olha para a Copa do Brasil, está classificado, mas se classificou porque o Léo Jardim conseguiu pegar 3 pênaltis no momento decisivo dentro de casa, o que é, obviamente, passar no sufoco. A gestão de futebol da gestão Pedrinho, digamos assim, ela é horrorosa. Ela é uma humilhação para o torcedor. E ontem em São Januário a gente viu isso, os protestos xingando o presidente, os protestos da torcida, pouca gente, inclusive, em São Januário. Por quê? Porque não tem mais sinergia. O campo, ele não consegue responder ao que a torcida faz. E a torcida, coberta de razão, tá de saco cheio. Tá de saco cheio de ver o João Vitor, que inclusive debocha da torcida do Vasco, não só no jogo contra o Equador na primeira partida, mas ontem na entrevista que ele deu na Zona Mista. João Vitor, o que você acha que pode fazer pelas vaias?
posso fazer nada. Pode fazer sim, João Vitor. Pode ter respeito pela camisa do Vasco da Gama. Eu vou lembrar aqui, lembra do Léo Pelé? Que falhava constantemente. Toda a entrevista que o Léo Pelé era questionado sobre as falhas dele, ele tinha hombridade de reconhecer e o respeito que ele tinha com a camisa do Vasco era muito grande. Eu não tô falando que o Léo Pelé tem que voltar ou que ele era bom pro Vasco, não tô falando isso. Tô falando sobre a postura, que é a postura de jogador que ganha quase R$1 milhão por mês, que custou 40 milhões de reais pros cofres do Vasco e falha jogo sim, falha jogo não. Falha jogo sim, falha jogo sim também. Então, João Vitor, você tem que entender o lugar que você está, a camisa que você está vestindo. Assim como não só você, mas todo o grupo de jogadores que são protagonistas de desastres nos últimos 2 anos com a camisa do Vasco. Nesse ano, a gestão do Pedrinho é mais uma vez protagonista também de um vexame. E o Fernando Diniz, que está aí há 11 jogos, também tem sua parcela de culpa nas insistências, nas teimosias que ele continua colocando. Diniz ontem disse que o time evoluiu. Como que evoluiu? Se fez a melhor partida do ano contra o São Paulo e tomou 8 gols em 4 partidas e fez apenas 2. Que evolução é essa, Diniz? É finalizar 30 vezes enquanto o adversário finaliza 3 e consegue sair com o mesmo resultado no placar? O Vasco não está evoluindo em nada. O Vasco é um clube que hoje é mal gerido, é um clube que hoje tem um autoritarismo por parte da diretoria e que precisa ser humilde o suficiente, como eu coloquei lá no tweet, para vir pro torcedor e falar assim: torcedor, desculpa. Torcedor, humildemente eu tenho feito o meu máximo, mas o meu máximo não tem dado certo. Desculpa, eu preciso de vocês. Porque se o Vasco da Gama, independentemente de quem vier como reforço, o que for fazer, perder o maior reforço, que é a sua torcida, o ano acabou. Diretoria tem que aparecer. Pedrinho tem que aparecer. Felipe tem que aparecer, porque o torcedor não aguenta mais ser saco de pancada. Ô, Vene Casagrande, eu acho que no momento o maior retoque é exatamente esse, né? É a torcida escutar o presidente, mesmo que um pedido de desculpas ou qualquer coisa parecida, para tentar essa reaproximação. Porque ontem o Pedrosa trouxe nesse telão e foi muito preciso. Tá fragmentando aí essa união, esse match tão perfeito que é a torcida do Vasco com o Vasco, independentemente de onde esteja o Vasco, na Série B, na Série A. E isso está fragmentando, isso está destroçando, a torcida está ficando cansada. Porque ela vai mesmo cansada, ela apoia mesmo cansada, porque ela sabe da importância dela na história do Vasco, é o maior patrimônio. Mas agora isso está se quebrando e é a pior coisa que poderia acontecer, Vene Casagrande. O que aconteceu? O JVzinho, o Vasco não ganhou o Pedrosa. Aí é uma zoaçãozinha, uma foto, ele segurando um papel com o número 6, né, Vene Casagrande, no placar do Vasco da Gama. Um beijo para esse menino que participa sempre aqui com a gente. Mas, ô Vene Casagrande, é um momento, assim, talvez um dos mais críticos da história do Vasco nos últimos tempos, assim. Da história do Vasco, eu acho até, né? É até difícil a gente cravar isso, porque a gente está falando de um Vasco da Gama que vive num momento ruim já há muito tempo. Inclusive, eu sempre falo isso aqui no programa. A gente não pode normalizar vexames no Vasco da Gama. Estamos falando de uma instituição enorme. E, infelizmente, a gente vê jogadores, inclusive jogadores do atual elenco, normalizando esse tipo de situação. Para mim, a entrevista do João Vitor ontem pós-jogo é um deboche com o torcedor do Vasco. E eu concordo com tudo que o Pedrosa falou, tudo mesmo. Sobretudo num ponto que eu ia tocar aqui no programa. O Vasco priorizou essa competição, o que causa essa eliminação ainda pior, ainda mais vergonhosa, digamos assim. Porque foi vergonhosa. Eu não concordo nem um pouco com o Fernando Diniz na entrevista coletiva quando ele disse que o Vasco jogou até mês para se classificar, para fazer o resultado que era justo. Beleza, Fernando Diniz. No jogo de ida, se o Del Valle tivesse botado as bolas na rede, que teve oportunidade, poderia ter sido até 10, 11-0. É porque o Léo Jardim novamente fez uma grande partida. Então não adianta no futebol. Ele tem que olhar o que está acontecendo nesse momento. E ele sim é culpado, embora ele tenha... ele chegou há pouco tempo ao Vasco da Gama, mas ele tem sim sua parcela de culpa. Eu vou bater na tecla. Não faz o menor sentido ele manter João Vitor na zaga como titular, sendo que é um jogador que não vem desempenhando nada dentro de campo e fora de campo tem mostrado uma postura que, assim, não tem como o torcedor abraçar a causa. E colocar o Hugo Moura na zaga, sabendo que essa alternativa não dá certo, é uma teimosia. É assim que a gente classifica. Então não adianta passar pano para o Fernando Diniz só porque ele acabou de chegar. Ele é um dos culpados, sim.
Também concordo com o Pedrosa que o presidente Pedrinho precisa botar a cara a tapa nesse momento. Ele precisa vir a público e não dar uma explicação ao Pedrosa, ao Venê, à Fernanda, ao SBT. É uma explicação ao torcedor, que vem sofrendo já há muito tempo. E sobre a relação torcida e time, não tem relação. Acabou. Quem foi ontem ao estádio não foi achando que teria uma classificação. Eu acho que foi muito mais. Tanto é que no segundo tempo teve protesto, torcedor virado de costas, teve gente indo embora cedo. A torcida do Vasco não age dessa maneira. A gente sabe que a torcida do Vasco carrega esse time já há muito tempo. Então, a partir do momento que você perde seu principal reforço, que é o estádio, que é a torcida, o Pedrinho precisa se preocupar, os dirigentes precisam se preocupar e o Fernando Diniz também precisa se preocupar. Isso pra mim, eu tô falando isso desde ontem, isso pra mim é o que mais me preocupa, tá? Não trouxe um zagueiro, não não encaixou o Diniz aí, não é nada disso. A maior preocupação é essa ruptura, esse desgaste latente da torcida com o Vasco. Porque se a gente for olhar para os últimos anos, São Januário é o maior reforço do Vasco. Jogar ali é a esperança. A torcida do Vasco é uma torcida, não sei se você de casa que não é Vasco já teve a oportunidade de assistir de perto a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é uma torcida incansável. Ela canta o jogo inteiro. E a gente está falando de um Vasco que ficou nos últimos anos, várias vezes esteve na Série B. Várias vezes um ano ficou lá e não saiu de lá. E quem trouxe de volta foi a torcida. E que mesmo assim, em 1 hora, esgota todos os ingressos de São Januário. Então, de fato, ali é uma fortaleza. Ali é um ambiente em que o vascaíno e o Vasco tem a esperança. E que tem um respeito. O jogador que vai jogar no Vasco sabe o que é, porque ele já foi de outro time e já jogou contra o Vasco em São Januário. E sabe o que aquela torcida faz. A maior esperança para mim, enquanto pessoa que é espectadora de futebol, que tem amigos vascaínos, que o meu marido é vascaíno, a família toda dele é a torcida do Vasco. E ver que nesse momento isso está rompido me preocupa muito, Pedrosa. Sim. Mais do que qualquer outra coisa nesse assunto todo. E tá rompido, Fernanda. É por isso que eu falei aqui. Não adianta aparecer só quando vence. Não adianta querer aparecer só quando as coisas estão boas. Enquanto a diretoria não tiver, a palavra é essa, tá? A humildade de reconhecer e pedir desculpas ao torcedor. Por que você acha, Fernanda, que o torcedor quer ficar massacrando o Pedrinho, que é ídolo do Vasco? Quer ficar massacrando o Felipe, que é ídolo? O torcedor não quer isso, gente. O torcedor, no fundo do coração dele, ele tá assim... Puta merda, eu torci tanto pra esses caras me deram tantas alegrias e eles conseguem fazer essa gestão desastrosa à frente do Vasco da Gama. É uma coisa que o torcedor fica chateado lá no fundo da sua alma. Então, não tem outro caminho, Fernanda. De verdade, de coração, se eu fosse o gestor de comunicação do Vasco, eu ia falar, Pedrinho, senta aqui. Se você não pedir desculpas e tentar resgatar a confiança do torcedor, o ano vai acabar. É simples, é muito simples. Você pode trazer 1, 2, 3 reforços. O time pode até continuar e começar a vencer alguns jogos. Mas na hora que o calo apertar, que for aquele jogo tenso em São Januário, for aquele jogo com um adversário mais difícil, o que vai acontecer? A torcida, que não está em sinergia, ela vai entender o momento e o time vai acabar respondendo de forma negativa em campo. Em vez de você ter o 12º jogador, você vai ter o 10º, porque você perde um jogador. Você perde um cara, você perde a torcida, que é a maior força. Se não tiver sinergia, o Vasco não resiste. Essa é a maior tranquilidade que eu posso falar aqui. Enquanto a diretoria não aparecer para ser humilde, mesmo que ainda vai ter gente que vai estar na oposição, mesmo que ainda vai ter gente que vai estar criticando e criticando com razão, pelo menos vai ter uma parte que vai falar assim, opa, pelo menos esse cara foi humilde o suficiente para pedir desculpa pelo trabalho ruim que ele está fazendo. Porque a vida é assim. Agora, se continuar nesse autoritarismo, se continuar com essa postura, e aí abrange muita coisa, né? Essa postura de não falar com a torcida, o Fernando Diniz de insistir nas teimosias, a diretoria de não entregar reforços, que é muito necessário entregar reforços, principalmente no setor defensivo. Se a diretoria está pensando que o ataque que é o problema, o ataque do Vasco, desculpa, para mim não é um problema não. O Vasco produz. Falta entrar aquela bola, falta realmente o Verratti ter um pouco mais de capricho depois dessa volta. O problema é lá atrás. O problema é a quantidade de gol que o Vasco toma. Porque escala uma montanha para poder fazer gol, e aí a montanha do adversário ela é sempre menor. O adversário consegue fazer gol assim no Vasco. E aí o que acontece? Você toma gol, desmorona mentalmente, tem que escalar uma montanha ainda maior, e o resultado é sempre o mesmo. Aí o Fernando Diniz chega lá na coletiva, porque o time jogou bem, porque o time produziu, e se, o torcedor não aguenta mais se. O torcedor quer ver acontecer.
e o Vasco não faz acontecer. Mas foi exatamente o que eu falei. Fala, Gabi! O sonho do Vasco na Copa Sul-Americana chegou ao fim. Precisando reverter um placar de 4-0, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz entrou para o primeiro tempo com mais posse de bola e até criou boas oportunidades. Verratti perdeu 2 chances de abrir o placar. Uma ele tentou de cabeça, mas o goleiro do time equatoriano defendeu. Em outra, ele chutou em cima de Vilar. Ryan também teve uma chance de balançar a rede. Ficou cara a cara com o gol, mas a bola foi para fora. Já na reta final do primeiro tempo, o Del Valle marcou com o Spinelli após cobrança de falta. No segundo tempo, Verratti até empatou, depois de um cruzamento de João Vitor. Mas não foi suficiente para evitar a eliminação. A gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido e encaminhado a classificação no primeiro tempo. Mais uma vez, assim como na partida contra o Grêmio no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco saiu de campo muito vaiado pelos torcedores presentes aqui em São Januário. Os principais alvos dos vascaínos eram o presidente Pedrinho e o zagueiro João Vitor. Na semana passada, o atleta foi acusado de debochar dos torcedores que invadiram o CT Moacir Barbosa para protestar. Apesar disso, ele disse que a torcida precisa confiar na equipe. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Tem que confiar na gente, porque se não confiar, isso é pior para nós. Em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco. Bom, Bigode, era esperada uma noite fora de campo conturbada. Eu não me lembro a última vez que eu vi São Januário com espaços atrás do gol. Não me lembro de 10 mil pessoas presentes, 9.500 e alguma coisa. Nem o torcedor estava acreditando muito, mas... E do jogo? Você que estava lá, trabalhou no jogo, estava ali atrás do gol. Fala um pouquinho pra gente o que você sentiu. Eu tô falando de performance, da parte anímica, desse Vasco que vai precisar levantar a poeira pro Campeonato Brasileiro. Vai precisar, GV. Boa tarde a você, Nandão. Poeira, né? A todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu não achei que o Vasco jogou mal ontem. Mais uma vez, eu acho que o goleiro do Del Valle teve uma noite inspirada. Eu acho que o Vasco criou algumas oportunidades, mas depois que sofreu o gol, parece que tudo que tinha construído até ali desabou. Eu acho que tem muito da questão mental, da cabeça. Jogar em São Januário hoje, para o Vasco, não tem sido tão bom, porque o clima não é dos melhores. A gente estava comentando aqui em off, no intervalo do jogo, uma das organizadas do Vasco simplesmente saiu do estádio, foi embora. Eu achei até que fosse ser algum protesto, mas eu não entendi direito. Foi embora, no intervalo. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E quando começa o segundo tempo, uma outra organizada do Vasco começa a cantar virado de costas para o campo. Isso aí a gente já viu, até com o Botafogo também isso já aconteceu, na Europa isso costuma acontecer, mas no Vasco foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E eu acho que o trabalho do Diniz é recuperar esses caras, mas é recuperar aqui. Porque o time, se a gente for parar para avaliar individualmente, não é um time ruim. Não é ruim. Ninguém vai me convencer de que é ruim. Eu acho que tem bons valores. E eu acho que, por exemplo, o David, voltou agora o DVD, ele tá indo bem, ele tá se adaptando. O Verratti, coitado, às vezes eu tenho pena do Verratti. Porque o Verratti corre o campo inteiro. Ontem ele foi marcar um cara na ponta esquerda. Lembrou o Caio Jorge, até que viralizou aí nesse final de semana. Então eu acho que o Vasco tem alguns valores individuais. Eu acho que coletivamente o Vasco está evoluindo, mas ainda é muito pouco. Esse gol que o Vasco sofreu, não dá para você tomar um gol desse na reta final do primeiro tempo, uma bola parada, o cara praticamente se ajoelhou, se jogou no chão para cabecear para trás. Então eu acho que em alguns momentos falta concentração e isso, o futebol ele não costuma dar bobeira. Quando você não se concentra, ainda mais em um jogo como esse, que é um jogo eliminatório, você tende a cair. Mas eu ainda acredito que o Vasco vai dar a volta por cima. Eu quanto o Grêmio, eu falei, cara, o torcedor vascaíno tem que ter esperança e tal. Aí me xingaram, maluco.
Eu não achei o Vasco mal ontem, não. Eu achei que vacilou. Jogo desse tamanho, dessa importância, tem que ser grau de concentração lá em cima. Mas o Vasco criou, o goleiro foi muito bem também, Fernandão. Assim, porque 4-0 é difícil, mas... GV, vamos pegar um recorte. Vamos. São Paulo, Grêmio, esquecendo a Sul-Americana. São Paulo e Grêmio. O Vasco fez 2 jogos muito bons contra o São Paulo lá. Chutou muito menos do que contra o Grêmio e do que contra o próprio Independente Del Valle, mas conseguiu vencer o jogo. Teve a inteligência de jogar de acordo com o seu adversário. Contra o Grêmio, São Januário, teve muito melhor do que o Grêmio. Ontem foi um jogo que se esperava com relação a essas 2 equipes. O jogo que aconteceu lá no Equador foi um jogo atípico, que o Vasco era no mínimo igual ao Independente Del Valle, com relação ao equilíbrio do jogo. O Del Valle não chegou nenhuma vez no gol do Vasco, até a expulsão do Piton, que foi com 11 minutos de jogo. Depois disso, o Vasco suportou muito bem, tomou um gol no finalzinho, que acontece com um jogador a menos, jogando contra um adversário que, mesmo não sendo tão alto, tem uma diferença com relação à velocidade do jogo, ao entendimento do jogo. Tomou 2 gols de 2 falhas, que a gente falou aqui, que a gente, quando acontece, a gente tem que falar. Só que o jogo de ontem, a gente sabia que ia ser difícil. O Vasco começou o jogo corajoso, a defesa no mano a mano o tempo todo. Eu não duvidava que seria dessa forma contra o Del Valle, porque o Diniz joga dessa forma. O Vasco foi muito agressivo ofensivamente. O Verratti deixou de colocar bolas para dentro, que a gente vê, que a gente não está acostumado a ver. Uma bola com o pé, que não está nem nos melhores momentos, que foi cruzada pelo Vitor Luiz, que ele escora em cima do goleiro. Coisas que aconteceram a favor do Del Valle no Equador não aconteceram a favor do Vasco. Beleza, a torcida sofre. Está sofrendo já há algum tempo? Está. A torcida tem o direito de reclamar, de protestar? Tem. E o Diniz sabe disso. E os jogadores têm que entender que só vai mudar, mesmo jogando bem, mesmo sendo corajoso, mesmo tendo a postura ofensiva. Isso só vai mudar com as vitórias. E isso vai acontecer porque, eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir, probabilidades são diferentes de possibilidades. É verdade. Começou o negócio de não, é verdade, GV. Porque... Vou chamar, vai ter que é coach financeiro. Conheci só tarde, conheci muito tarde, Matheus. Sabe nada ele, Matheus, sabe nada. Eu tô falando de comportamento humano. Explica. Sabe por quê? Sabe por quê, Getúlio Vargas? Se você joga mal, a chance de você ganhar é maior ou menor? Menor. Se você joga bem, a chance de você ganhar é maior ou menor? Maior. E o que eu falei do Vasco aqui, o Vasco vem numa crescente Entendi. técnica e física. Entendi. E uma hora vai virar. Me ajuda aí, ô. A torcida reclamar, protestar, tá certa, a torcida tá machucada. Eu joguei no Vasco, eu sei como é isso. Só que algumas pessoas chegam na coletiva de imprensa e querem encontrar bodes expiatórios para personificar um momento ruim do clube. Ai, brother, isso aí não dá. Entendeu? Já faz tempo que a gente fala sobre isso aqui. Foi isso que te chateou. Isso que me incomoda porque houve uma pergunta sobre o João Vitor, que não foi tão bem no ano passado, isso aqui a gente sabe, a gente já falou isso. Bom zagueiro com ótimas valências, mas não foi tão bem. Só que ele vem jogando bem. Ele foi bem contra o Grêmio. Ontem ele ficou no mano a mano o jogo todo. Para quem nunca jogou bola, jogando mano a mano contra qualquer tipo de atacante, o jogo inteiro, o Spinelli não é fácil de ser marcado. Ele é forte, tem velocidade. E o cara jogou no mano a mano o jogo todo e ganhou quase todos os duelos. Deu assistência pro gol. Beleza, a torcida vai pegando no pé porque já teve problema também fora do campo, já respondeu, o moleque é jovem, vai aprender a não fazer isso. Só que não dá para você tirar todo um mérito de um jogo e querer botar o cara como bode expiatório. Era ele, era o Piton. Outros jogadores vêm sendo citados como esses bodes expiatórios. Galera, a torcida reclamar, a torcida ter uma postura, né, de irritação, de insatisfação, isso é fato. Mas quem está ali perguntando, quem tem o microfone, tem que ter um mínimo de inteligência para poder falar sobre o jogo, do que aconteceu nesse jogo, ou do que aconteceu na soma dos 2 jogos, para poder fazer uma projeção futura. Não dá para a gente chegar no jogo e ninguém perguntou. Pô, o Vasco foi corajoso, o Vasco começou com um zagueiro, o Vasco marcou em cima, não deu quase oportunidades para os contra-ataques. Pô, vamos ter um pouco mais de foco na notícia, foco no que importa com relação ao jogo e com relação ao clube e não com relação ao clique e ao like que vai dar para você depois. Vamos escutar o João Vitor falando depois do jogo. O planejamento é o mesmo. Tenho contrato no clube, vou cumprir o contrato no clube e é isso. Agora, o que fazer para recuperar essa confiança do torcedor para essa sequência de temporada, né? Tem Campeonato Brasileiro, como você disse, Copa do Brasil também. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Tem que confiar na gente, porque se não confiar, só é pior para nós. Pô, me ajuda, João Vitor. Pô, Clebão. Ô, Clebão. Me ajuda aí. Ô, Clebão. Quer falar?
Eu acho que, às vezes, quando a gente tá numa relação que ninguém quer mais, é melhor separar, gente. Arruma um jeito de separar. Eu, pelo que eu vejo do atleta e pela relação que foi criada com o clube, com o torcedor, eu não sei se tem mais clima. Tanto pro João, como pro torcedor do Vasco. Porque, assim, todo jogo é a mesma história. E eu achei até curioso, porque ontem, ao final do jogo, o João Vitor era um dos que iam falar com a reportagem ali no campo. Mas o pessoal do Vasco, a própria assessoria, pediu para não fazer com ele por conta de todo esse momento, e aí depois ele foi falar na zona mista. Qual foi a pergunta do não posso fazer nada? Só veio a pergunta da Gabi, que ela perguntou como fazer para reconquistar a confiança do torcedor. A resposta dele não posso fazer nada foi por alguma pergunta. Isso. Deve ter sido por conta das vaias, acredito eu. Mas qual a Gabi? Qual a pergunta, Benção? Foi a da Gabi, mas qual foi? A mesma? Porque ele responde assim. Pô, não é possível. Ele responde assim, ele diz, pô, não posso fazer nada. Se eles não estiverem com a gente, vai ser pior pra nós. Isso, eu acho que é em relação às vaias. Entendeu? Se eles não estiverem com a gente, vai ser pior pra nós. Enfim, tem o Diniz falando também, vamos ver. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. Eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Rinestrous era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México. Mas os valores é 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros. E a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E é constrangedor pro Diniz toda hora ter que falar. Constrangedor não, é chato, porque assim, ele não tá falando como desculpa, existem vários tons. Ele pode falar, igual um monte de treinador, né? O Mano adora. Eu queria, mas não tem dinheiro para contratar. O que ele tá dizendo é, gente, não tem. Eu já pedi. Só que, quando o Diniz foi contratado há 1 mês e meio, o Vasco já estava nessa situação. Não tem novidade nenhuma. Mas ele diz isso. Exatamente, eu tô dizendo o seguinte, porque o Diniz em nenhum momento ele tá fazendo coitadinho, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, não tem nada com isso. Ele tá falando, gente, não tem. E o torcedor, que outrora, Pedrinho, ídolo, olha aí, ó, bota aí, Tatá, por favor. Negócio de suco de caju. A economia que tá aberto, maneirinho? E é na galera da social ali, do lado do camarote, sei lá, do Pedrinho lá, apontando pra lá. Ou seja, azedou o pé do frango, Clebão. A social costuma ser sempre mais exigente do que o restante. É normal, é turma do amendoim, não é que chama? É normal, isso acontece. Desde quando eu jogava lá, desde os anteriores a mim, isso faz parte. Xingar o Pedrinho também faz parte, o Pedrinho sabe disso, está acostumado com isso, já foi xingado outras vezes. O negócio é que a gente, quem consegue transmitir a informação não pode tentar criar. O Vasco está numa crescente técnica, mas não vence os jogos. Não tem conseguido vencer os jogos determinantes, como foi ontem contra o Del Valle, como foi contra o Grêmio em casa, agora vai sair para jogar 3 jogos fora. Enfim, tem que ter um equilíbrio, o Diniz tenta passar esse equilíbrio para os jogadores, porque se continuar nessa performance física, técnica e tática, vai ganhar em algum momento e vai conseguir. Só não pode achar que está tudo perdido, que está um caminhão daquele negócio que a gente faz no banheiro, porque aí vai ser muito pior. E também ter a consciência de que o Pedrinho tem que ter uma consciência muito tranquila com relação ao Diniz. O Diniz acabou de chegar, todo mundo sabia que para o Diniz colocar a ideia dele em jogo precisa de um certo tempo, e ainda mais com o Vasco em erupção. Que ele chegou, estava em erupção e continua da mesma forma. Uma hora isso vai apaziguar e vai começar a vencer. Mas tem que ter consciência e um mental muito forte. Os jogadores têm que ter um mental muito forte. Felipe Coutinho tem que ser importante, Piton tem que ser importante, Jair tem que ser importante, Tietê, Verrete, para deixar os caras tranquilos para poder jogar. Ontem, boas notícias, Estrela entrou no jogo. Verdade. Leandrinho também entrou no jogo. O Garré entrou bem. Garré entrou bem. Enfim, e o Diniz falou, eu não tenho dinheiro, eu sabia que não tinha dinheiro quando vim para cá. Então eu vou usar o que eu tenho de melhor da forma que eu acho que tem que ser usado.
E eu acho que o Vasco fez tudo o que podia. A bola só não entrou, como entrou a favor do Del Valle lá no Equador. Se é Vasco